Porque todo dev está usando o Cloud Code. Talvez eu exagerei um pouquinho falando que todo dev, mas a grande maioria dos devs estão utilizando o Cloud Code e se você não está utilizando em 2026 o Cloud Code, olha só, talvez você seja sabor dev. Mas eu te entendo, se você não está utilizando é porque realmente o Cloud Code atualmente ele é a Lamborghini das IAs para programação, mas bebe muito, come com farinha tokens e eu vou te dar algumas dicas de como você pode trabalhar com as ferramentas de IA. Eu quero te apresentar uma pesquisa que mostra que o Cloud Code está sendo muito usado entre o meio dev. Então vou compartilhar aqui com você. Primeira coisa é que foi feita uma pesquisa recentemente pela Google. E olha só, ela fez uma pesquisa e ela notou que 90% dos desenvolvedores já usam IA. Jamilton, mas não estou utilizando IA ainda, então, meu amigo, talvez você seja sabor dev, não é um desenvolvedor ainda, então tem que usar IA, não tem jeito. Nessa época, agora, a gente não fala mais se você está usando ou não IA, mas qual IA você está utilizando para desenvolver as suas aplicações. E uma outra pesquisa, essa pesquisa é mais legal, do Engenheiro Pragmático, ela fez uma pesquisa com mais de 900 participantes e trouxe alguns dados bem interessantes. Essa pesquisa é uma pesquisa recente, olha só, foi feita entre 27 de janeiro e 17 de fevereiro, então realmente bem recente, de 2026. E aí, trouxe pontos bem importantes. Primeiro, o Cloud Code ascendeu rapidamente e em apenas 8 meses, quando ele foi lançado, está totalmente consolidada e detém 95% de uso semanal entre os entrevistados. Então, os entrevistados que usam Cloud Code utilizam frequentemente, praticamente o tempo todo, toda semana. Bem, o Cloud Code passa a liderar o ranking em 2026, seguindo por chatbots, GitHub Copilot e o cursor está crescendo rapidamente, assim como o Codex e Anti-Gravity. Os modelos mais populares são o Opus e o Sonnet, da Anthropic, que dominam as tarefas de codificação. E sobre tendência de IA, a adoção em massa, 95% dos entrevistados relatam usar IA pelo menos semanalmente, enquanto 75% usam IA metade ou mais do seu trabalho. 56% relatam realizar mais de 70% do seu trabalho de engenharia com IA, ou seja, 56% relatam que 70% do seu trabalho de engenharia foi feito com IA. Também está sendo muito utilizado agentes e esse uso das IAs tem a ver também com o tamanho da empresa. Então, empresas menores preferem o Cloud Code de forma esmagadora. 75% das menores empresas utilizam Cloud Code, enquanto outras empresas utilizam Copilot e outras ferramentas de IA. Algumas descobertas interessantes é o seguinte: em apenas 8 meses, o Cloud Code passou do zero à ferramenta número 1. Ele foi lançado em 2025 e já é a ferramenta de programação com IA mais usada, ultrapassando GitHub Copilot e até o Cursor. Bem, a inteligência artificial tornou-se comum. 95% dos entrevistados usam ferramenta de IA pelo menos semanalmente. Assim, caiu aquela história de que os programadores não estão utilizando IA. A maioria está realmente utilizando IA. O Cursor está ganhando terreno rapidamente no GitHub Copilot. E apesar de ouvirmos bastante falar sobre as empresas que estão abandonando o Cursor em favor do Cloud Code, isso não está acontecendo, ele está crescendo muito rápido também. E um ponto legal é que a maioria dos engenheiros utilizam diversas ferramentas de IA de forma simultânea. E aqui eu quero te dar uma dica. Por quê? Porque usar o Cursor e um Codex ou até um Gemini pode ser interessante no dia a dia. Eu diria que essas ferramentas são ferramentas que você pode usar aí no seu dia a dia, são mais baratas, você pode usar a versão gratuita e assim por diante. Usar assim alguns tokens. Eu diria que você vai usar o Cloud quando você quiser resolver um problema talvez um pouco maior. Então o Cloud é como se fosse um dev sênior, que você vai ir lá para tirar alguma dúvida que é mais problemática. Ele vai resolver? Vai, mas ele vai consumir muito token. Então, por isso que a maioria dos engenheiros acabam utilizando mais de uma IA. Eles usam as IAs mais baratas para coisas do dia a dia, para gerar códigos que podem ser gerados mais tranquilamente, que você não precisa usar o cloud, e usam o cloud para fazer coisas mais avançadas, para não correr o risco também de acabar os seus tokens e você deixar aquela ferramenta, aquela feature pela metade. Então a minha recomendação para você é seguir essa onda, usar mais de uma inteligência artificial.
O Codex também já apresenta um crescimento inicial explosivo, ele já está sendo muito usado. O Cursor é uma ferramenta para desenvolvimento, um editor de códigos já focado em IA, né, com o conceito de AI First, ou IA primeiro, né? Então ele foca em desenvolvimento com IA e ele usa o Codex. Na verdade, o Cursor ele usa várias outras ferramentas de IA para geração de códigos, mas atualmente 60% do uso do Cursor é do Codex da OpenAI. E claro, tem várias outras informações aqui interessantes, mas chegamos no ponto principal, que realmente o Cloud Code já aparece aqui em primeiro lugar, é a Lamborghini das ferramentas de IA para desenvolvedores. Depois nós temos chatbots, GitHub Copilot, Cursor, Codex, Gemini e OpenCode e também Anti-Gravity. Então essas são as ferramentas atualmente mais usadas. Mas se nós pegarmos o Cloud Code, ele teve um crescimento absurdo. Olha só, aqui são as ferramentas. Se nós descermos aqui e fizermos uma comparação de 2025 para 2026, olha só, o Cloud Code ele estava lá atrás, enquanto o chatbots e o Copilot estavam na frente, o Cursor também, e em 2026 nós temos o Cloud tomando a liderança, então ele já aparece aqui em primeiro lugar. E é claro que usar essas ferramentas para gerar código é bem interessante, vale muito a pena. Você está vendo que praticamente todo dev atualmente vem utilizando. Você vai perceber que isso acontece muito mais conforme a sua senioridade vai aumentando. Por quê? Porque um desenvolvedor sênior, ele tem muito mais conhecimentos para gerar bons códigos e para aproveitar ao máximo o uso, por exemplo, do Cloud Code. Não que você, como júnior ou como pleno, não possa usar, mas quanto mais conhecimentos você tem, melhor para você desenvolver essas aplicações. E aí entra um ponto importante, meu caro amigo, porque não adianta você usar uma ferramenta como essa que vai consumir muitos tokens se você não sabe o que está fazendo. E aqui é onde nós separamos os homens dos meninos. Os meninos são aqueles fazedores de CRUD, são aqueles que estão ainda apegados em coisas lá atrás. Inclusive, eu fui um fazedor de CRUD, tá? Lá atrás isso era muito valorizado. Atualmente não é tão valorizado mais. O fazedor de CRUD é aquele que faz aquilo que a IA, ó, consegue fazer muito facilmente. Se você quer avançar e dar esse passo, até porque gerar código, e já ficou convencionado, gerar código com IA funciona, é muito bom, é muito produtivo, mas precisa que você olhe esse código e confirme se esse código é um bom código, se ele está bem feito. E olha só, a geração de código usa tokens. Se você não sabe como pedir para a IA, você vai gerar códigos ruins e que vão consumir muitos tokens. Então acredito que no futuro você saber como pedir as coisas para IA vai fazer muita diferença, porque você vai poder no futuro gerenciar aplicações e desenvolver aplicações grandes, e essas aplicações vão precisar de programadores que sabem o que estão fazendo. Os fazedores de CRUD, infelizmente, vão ficar para trás. E se você não quer se tornar um fazedor de CRUD, então eu vou deixar aqui na descrição 2 cursos que ensinam os fundamentos da programação, ensinam arquitetura, testes, padrões de projetos, tudo aquilo que você precisa conhecer para você não ser um fazedor de CRUD, para você aprender os fundamentos e quando você gerar código utilizando Cloud ou utilizando Codex ou qualquer outra IA, você sabe o que você está fazendo. Então, cada vez mais, saber o que você está fazendo vai fazer diferença em tempos de IA. Se você usa uma ferramenta de IA e manda ela gerar um código, mas você não sabe como pedir, porque você não tem conhecimento técnico, você tem uma dívida técnica, você não sabe o que você está fazendo, você vai ter com certeza muitos problemas na hora de gerar código. Então, deixa de ser fazedor de CRUD, clica aqui embaixo, faz sua inscrição e ao se matricular, você vai ter não um curso comum, você vai ter uma mentoria, um acompanhamento individual, você vai evoluir no seu ritmo, mas você tem suporte pelo WhatsApp diretamente comigo para poder tirar dúvidas, vou te mandar áudio, vou te mandar vídeo, então você vai avançar muito mais rápido do que se você comprar um curso qualquer aí que o pessoal nem vai te ajudar, tá? Então, faz a escolha certa. Então perceba que realmente o Cloud Code caiu no gosto dos programadores e virou a ferramenta mais utilizada. Mas é claro que
tem o seu custo, né? Tudo que é bom tem o seu custo. E aqui nós temos o Cloud Code na versão Pro, na versão Max, na versão Max 20x, 20x com certeza, você vai se tornar um desenvolvedor 20x se você souber, claro, o que está fazendo. Se você pedir qualquer coisa para a IA, ela vai alucinar loucamente e não adianta você ter a melhor ferramenta como o Cloud 20x se você não consegue saber o que pedir para a IA. Então, nesse caso, é melhor utilizar tudo de forma gratuita, porque não vai valer a pena gastar token se você não sabe como pedir. E essa pesquisa, ela trouxe vários outros pontos interessantes. E eu quero falar mais 2 pontos com você. Vou descer um pouquinho mais e se você está gostando desse canal, não está inscrito ainda, já se inscreve, faz sua inscrição que você vai receber muitos outros materiais interessantes como esse. Eu tenho certeza que você está gostando de ver essa pesquisa. Bem, descendo um pouquinho mais, nós temos então aqui quais modelos são mais utilizados, então essa pesquisa está bem legal, link aqui na descrição, já vou deixar para você. Aqui tem mais 2 pontos importantes, que é qual é a porcentagem do trabalho que é feito usando IA. E olha que interessante, apenas 25% dos entrevistados, isso na área de engenharia de software, utilizam IA em menos de 40% do trabalho. 56% utilizam IA em 70% ou mais do seu trabalho, ou seja, 70% do seu trabalho é gerado código usando IA. E 75% utilizam IA pelo menos metade do seu trabalho de engenharia de software. Ou seja, 75% das pessoas utilizam IA em pelo menos metade do seu trabalho é feito já utilizando IA. Então tem aqui aumento de agentes e tem um outro ponto importante para encerrarmos o vídeo. Então vou descer um pouquinho mais aqui. Então, descendo, temos o último ponto, que são as ferramentas que os engenheiros adoram. Então, nada melhor do que perguntar para os próprios engenheiros de software quais são as ferramentas que eles mais gostam, e isso é um sinal para você de quais ferramentas você tem que estudar. Então, o Cloud Code aparece em primeiro lugar, depois o Cursor, e aí nós temos aqui o Cloud, o Gemini, GitHub Copilot, ChatGPT, OpenAI, Codex e várias outras. Mas de longe, Cloud Code e Cursor são as ferramentas mais utilizadas. E se você chegou até aqui, quer dizer que você não é um fazedor de CRUD, você é um engenheiro de software profissional, que está se profissionalizando, que está aprendendo a utilizar AI e que sabe muito bem os fundamentos. Vou deixar um outro vídeo para você aqui, olha só, não vai dar mole, não deixa de assistir esse vídeo que fala justamente sobre uma pesquisa da Anthropic que mostrou quais são as profissões mais afetadas em épocas de IA. Me diz aqui embaixo nos comentários também quais são as IAs que você vem utilizando no dia a dia para desenvolver os seus códigos. Então, até o nosso próximo vídeo.